Salve, salve, internautas! Está começando mais um episódio do podcast Gestão Pública 4.0. Eu sou Elton Kramer e vamos começar aqui numa jornada de estudos atinentes à administração pública. Hoje nós vamos falar sobre ações avançadas para a recuperação do crédito tributário. E como nosso convidado, trazemos o Cassiano Kaminski, que é chefe da Procuradoria da Dívida Ativa do Estado do Paraná. Seja muito bem-vindo, Cassiano. Obrigado, Elton. Bom dia a todos e parabéns pela iniciativa como divulgador de boas práticas de gestão pública, sobretudo de um assunto que não é muito falado aí pelos administrativistas, etc., que é a gestão fiscal dos entes públicos. Exatamente, Cassiano. É um tema aí importantíssimo, é uma nova visão, né, da recuperação do crédito tributário, uma coisa que é inadiável, temos que fazer, né? E eu gostaria que você comentasse um pouquinho da tua atuação na Procuradoria, especialmente na Procuradoria da Dívida Ativa, como é a sua atividade para compartilhar aí com nossos seguidores. Bom, a Procuradoria da Dívida Ativa é uma procuradoria especializada dentro da Procuradoria-Geral do Estado. A nossa especialização e a nossa atribuição é promover a cobrança do crédito público, cobrança judicial e extrajudicial. Então, é uma atuação ativa de localizar devedores, localizar bens penhoráveis, etc. Aí, fazendo uma diferenciação para todo mundo entender, a gente não faz a parte da defesa do Estado em ações anulatórias, mandados de segurança, embargos à execução, a gente faz a cobrança em si. As ações exacionais, a execução fiscal, a cautelar fiscal, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, as ações declaratórias de reconhecimento de grupo econômico e desconsideração de grupos econômicos de fato, é esse tipo de atuação bastante ativa, nós não trabalhamos de maneira reativa, a gente promove a cobrança e vai atrás na nossa atividade de persecução do crédito público. E, Cassiano, uma coisa que a gente tem notado aí, uma mudança, principalmente a União, os estados, incluindo o estado do Paraná, já houve essa mudança, de mudar a recuperação do crédito tributário, não se apoiar exclusivamente na execução fiscal. E a gente tem percebido, do outro lado, que municípios ainda insistem em colocar exclusivamente a execução fiscal, apostar todas as suas fichas na recuperação do crédito tributário. Qual a sua opinião sobre isso, sobre essas mudanças aí no plano da recuperação? Olha, Elton, a gestão moderna da cobrança da dívida ativa, ela não comporta mais essa exclusividade, esse papel central da execução fiscal. Hoje, a gente já há alguns anos tem falado cada vez mais em redução da litigiosidade, cada vez menos acionar o Poder Judiciário e reservar ao Poder Judiciário as causas de maior relevância, no nosso caso, causas de maior valor. Então, a gente tem que focar e, assim, para uma questão de gestão mesmo, é indispensável trabalhar com formas alternativas de cobrança do crédito público. E aí vai a principal delas, que o Estado do Paraná já adotou desde 2014, por lei, que é o protesto extrajudicial. Para nós, um ponto de virada de chave verdadeiramente disruptivo foi o protesto extrajudicial, mas não é só o protesto. Você tem a transação em matéria tributária, o negócio jurídico processual, o estabelecimento de um CADIM, de um cadastro que pode ser estadual de devedores, municipal de devedores, que estabelece algumas restrições, por exemplo, para aquele devedor que não vai poder fazer uma licitação com o município, com o Estado, um concurso público, enfim, formas administrativas de cobrança. O Rio de Janeiro tem uma experiência exitosa, o município, com call center ativo, para cobrança de determinados tipos de crédito, conforme o perfil do crédito, eles percebem que simplesmente perceberam que um call center ativo poderia funcionar mais e efetivamente isso se provou na prática. Então, só para dar o nosso exemplo aqui, para isso ficar bem claro o que eu estou falando,
nós entrávamos com execuções fiscais em números astronômicos, até lá o ano de 2011, 12, chegávamos a ajuizar mais de 17, 18, até 22 mil execuções fiscais por ano. Isso durante vários anos. Até que em 2012 nós estabelecemos limites de valores à cobrança da dívida ativa. Então, você não ajuiza mais dívidas ativas a partir de um determinado valor. Quer dizer, abaixo desse valor não se ajuiza mais, né? E esses valores depois foram aumentando com o tempo. O que você faz, então, com essa dívida ativa que não vai para a execução fiscal? Forma alternativa, a principal delas, o protesto. Hoje, no estado do Paraná, números de 2022, esse número varia um pouco de ano a ano, mas aproximadamente 95% das dívidas ativas, Elton, em 2022, foram a protesto das dívidas ativas estaduais. E 5% só foram para o ajuizamento. Só que, observe, em termos de valores, aí é ao contrário. 90% dos valores envolvidos estavam nessas execuções fiscais. E só 10% no protesto. Quer dizer, você tem um volume enorme de dívidas ativas, cujos valores são inferiores e que você pode tratar com muito mais qualidade, numa forma alternativa e totalmente eletrônica de cobrança, que é o protesto, reservando ao judiciário muito menos casos, porém os de maior valor. E aí você consegue, com isso, criar um espaço dentro da tua gestão, dentro da tua procuradoria, para poder trabalhar com maior qualidade esses casos que vão ao judiciário. É uma verdadeira mudança de paradigma, né, Cassiano? Porque imagine você enxugar todo aquele executivo fiscal de uma procuradoria, porque eu vim até numa procuradoria municipal e foi assim uma mudança da água para o vinho, porque lá em São José dos Pinhais era uma procuradoria assim que tinha muito executivo fiscal. É o terceiro, o quarto maior PIB do estado, então era muito executivo fiscal. E quando eu cheguei na Procuradoria do Estado, já foi 2016, eu já peguei essa onda, né, do enxugamento, ou seja, você diminuir executivos, principalmente aqueles executivos que não davam êxito, né, que estava praticamente perdido, a gente tentou já de tudo e não conseguimos encontrar nada, e a gente viu essa mudança de gestão, né, veio evoluindo até para chegar onde a gente está hoje. E é uma situação até que a gente entrevistou o juiz da Vara de Execuções Fiscais, o Douglas Pérez, e ele elogiou muito até a PGE, a atuação da PGE atualmente na gestão de dívida ativa. E é uma coisa que o TCE do Paraná até pede para nós, diuturnamente, passar nossa experiência para os municípios, né? Eu gostaria até que você comentasse um pouquinho, Cassiano, a respeito dessas dispensas que a gente tem de não insistir em execuções fiscais que são praticamente perdidas, né? Naquele acervo que a gente tem de executivos que estão mais de 6, 7 anos. E muitas vezes o procurador municipal não tem lei, não tem resolução, não tem portaria, não tem decreto, não tem nada, dizendo que ele não precisa insistir num débito que está prescrito, flagrantemente prescrito, né? A importância de você ter uma legislação que ampare o advogado público, né? Isso. É um conjunto de coisas, Elton. Se eu posso dar alguma orientação, sobretudo para as procuradorias municipais, um passo a passo, alguma coisa que pode ser feita, porque às vezes eu recebo aqui ligações de procuradores de municípios, até de estados, perguntando algumas iniciativas que nós fazemos, etc. É importante ter em mente que há uma soma de iniciativas que precisam ser levadas a efeito. Então, a primeira delas é estabelecer limites de valores daquilo que vai ser ajuizado, tá? Não ajuizar dívidas lá de 100, 200 reais, valores muito baixos, tá? Deixar para o judiciário os valores mais elevados. Isso é um primeiro passo, porque aí você imediatamente vai reduzir os novos ingressos de execução fiscal, tá? Isso nós fizemos já há mais de 10 anos. Além disso, como você passou lá anos e anos ajuizando toneladas de execuções fiscais e afogando o judiciário com execuções fiscais, e isso ainda acontece, a execução fiscal ainda é um fator de congestionamento do judiciário, mas como você criou um estoque de execuções fiscais, evidentemente, essas execuções fiscais, muitas delas, hoje em dia estão frustradas,
e você precisa ter alternativas no nosso caso, como você bem observou, e o Dr. Douglas elogia bastante, nós temos uma lei que nos permite fazer a desistência, a Lei 16.035 de 2008, permite fazer a desistência de execuções fiscais frustradas, conforme uma série de critérios que estão dispostos nessa lei. Não é que passou um determinado período de tempo, não. Existem critérios que são avaliados caso a caso e que nos permitem, então, com isso, com essa desistência, fazer essa limpeza desse estoque antigo e frustrado. Então, perceba, é uma curva. Você vai tendo cada vez menos ajuizamentos, cada vez menos estoque de execuções frustradas, porque você está autorizado pela lei a fazer a desistência, ou seja, o seu acervo geral de execuções fiscais começa a cair, e entrar somente os casos de maior relevância, porque o restante da dívida nova está indo a protesto, então só passam a entrar no judiciário os casos de maior relevância. E com o tempo, essas execuções, você, reduzindo o seu estoque, você começa a criar condições de trabalho para a sua procuradoria poder desenvolver um trabalho mais minucioso naquilo que é a nossa vocação como procuradores fiscais, na busca do crédito público, que é fazer um trabalho minucioso de investigação dos devedores, dos maiores devedores, de busca patrimonial, de análise de fraudes fiscais, investigação de casos de sucessão empresarial de fato, grupos econômicos de fato, blindagem patrimonial, esse tipo de coisa, que é um trabalho muito mais complexo, que demanda uma dedicação especial e profunda do procurador e de servidores, e que é o que efetivamente vai dar um impacto nos resultados finais da nossa atuação. E esse é um ponto fundamental, né, Cassiano? A gente não ficar enxugando gelo, né? A gente tentar se concentrar naquilo que realmente interessa. Que é uma coisa, por exemplo, fazendo esse paralelo com o panorama que eu tinha da municipal, eu não conseguia pensar, não conseguia parar, porque era prazo. E daí você tinha prazos assim de 20, 15 milhões lá correndo, e do lado um prazo de R$50, R$100, que era uma taxa qualquer. E eu tinha que dar a mesma atenção para os dois, por quê? Porque era o prazo. O que interessava ali para nós era o prazo. A partir do momento que você diminui a carga de trabalho do procurador, ele consegue parar para pensar, né? Ver se tem uma fraude à execução, como a gente faz aqui o grupo econômico, né? Ver se realmente tem fraudes, e isso demanda tempo. Então o procurador, até brinco assim, que a gente tem que trabalhar menos e arrecadar mais, né? O que é o trabalhar menos? É diminuir a carga de trabalho realmente, de fato. E realmente esses mecanismos que foram implementados pela PGE do Paraná é uma situação que deu certo, né? Claro que a gente não está na situação ideal ainda, mas a gente melhorou muito. Realmente a gente diminuiu aquele acervo, que é aquela gordura, né, que a gente pode dizer, né, Cassiano? E eu queria até acrescentar um ponto importante. Esse processo, essa caminhada de evolução da cobrança, da forma de cobrança da dívida ativa, é uma evolução que está se verificando na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em diversas procuradorias de Estado do Brasil inteiro. Isso é um movimento que vem em caráter nacional. De fato, ainda alguns municípios maiores também já estão mais adiantados nesse trabalho, mas é importante observar que isso é um movimento nacional e integrado. Uma coisa importante, como, por exemplo, esse teu programa, né, de fazer uma divulgação das informações. Como é que isso surge lá há 10 anos atrás, esse movimento conjunto de procuradorias estaduais da PFN? Ora, há mais de 10 anos, Elton, nós temos um Congresso Nacional de Procuradores Fiscais, que serve para discutir essas diversas questões relacionadas à cobrança do crédito público. As iniciativas exitosas de um estado, do outro, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, troca de ideias, comunicação, troca de experiências. E aos poucos aí você vai, opa, isso deu certo aqui, vamos tentar, deu certo num estado, vamos tentar aplicar aqui. E assim foi feito. Ao longo desses anos, a partir disso, dessa integração, essa evolução com as experiências adquiridas por todos os envolvidos. Até é interessante, hoje, esse Congresso Nacional ele já tem até um spin-off.
né, que desse Congresso Nacional, desse Encontro Nacional de Procuradores Fiscais, que é anual, saiu um encontro específico só para falar de fraudes fiscais. Nós já fizemos 2 desses, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo, só para tratar dos casos de fraude, esses de grandes grupos econômicos, das desconsiderações de personalidade jurídica, da investigação complexa de fraudes fiscais. Quer dizer, é um processo que vem ocorrendo nos últimos 10, 11 anos e que está em evolução, e que quanto mais a gente caminha, mais a gente percebe o quanto ainda tem a evoluir. Junto com a tecnologia, junto com o nosso aperfeiçoamento, também vê os contribuintes se aperfeiçoando também em fraudes, né? Sempre assim. Mas eu gostaria de te ouvir também, Cassiano, sobre um tema que eu também sou um entusiasta, eu venho estudando também, tanto a parte teórica quanto a efetividade, principalmente dos municípios e nos estados, né? Acompanho da União um pouquinho mais de longe, mas a realidade dos estados e municípios eu vejo um pouquinho diferente. É a questão da transação tributária. Eu vejo assim como um mecanismo que a gente poderia solucionar grande parte principalmente dos débitos inscritos em dívida ativa, né? E eu vejo assim dos municípios também o problema do IPTU, né? Os estados já tiveram outros mecanismos que já cortaram a gordura assim de uma forma bem efetiva. Mas dos municípios, efetivamente, eu vejo aquele problema de IPTU, que é aquela parte, aquele contribuinte que às vezes está desempregado, é autônomo, não tem bens, né? Tem um carro que está no nome da sogra, às vezes o único imóvel que ele tem é bem de família. Ou seja, se a gente partir para a execução fiscal, a gente não vai ter êxito, né? E a transação tributária eu vejo como um instrumento que poderia solucionar esse acervo, esse passivo tributário que está ali parado. O que você pensa desse instituto, que é uma coisa que o Estado futuramente eu acho que vai embarcar também, né? Já tem aí uma proposta em votação aí na Assembleia. O que você vê com esse instituto? Você vê com bons olhos? Sem dúvida, faz parte desse pool, né, pool de formas e alternativas de recuperação do crédito público, tanto a transação quanto o negócio jurídico processual. Isso já está mais avançado no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e em alguns estados também. Aqui no Paraná, a gente está trabalhando faz algum tempo já na lei que vai tratar da transação em matéria tributária, uma série de detalhes, né, que tem que ser observados. Ela tem um perfil um pouquinho diferente, que a transação, normalmente, vai estar mais relacionada, pelo menos nos casos que eu tenho observado, para grandes devedores com dificuldades econômicas, ainda que transitórias. E aí, na transação, você pode estabelecer critérios de descontos relacionados à garantia, enfim, a própria discussão judicial de fundo pode entrar na transação também. Então, você tem ali uma série de elementos que são próprios para um determinado perfil de devedor. E esse perfil de devedor, que seria contemplado pela transação em matéria tributária, depende de um critério, de uma forma de você estabelecer quem é o devedor contemplado pela transação. Então, você precisa ter uma forma de classificação dos devedores, que é o que a gente chama de rating da dívida ativa, rating dos devedores. Esse é um ponto sensível, que tem que ser trabalhado com muito cuidado pela administração pública, sob pena de você criar hipóteses de desigualdade, de injustiça, né? Porque tudo que a gente trabalha não é simplesmente uma questão arrecadatória, existe um fundo, uma necessidade de se observar a justiça fiscal, né? Justiça fiscal. A administração não pode trabalhar com aquela sanha arrecadatória. É como você falou, às vezes tem um devedor menor que você pode trabalhar de uma outra maneira, né? E aqui também. Então, a transação, eu só vejo a transação com essa peculiaridade. Você precisa ter uma forma de classificação muito bem estabelecida, muito sólida, tá? Para saber quem vai ser contemplado, porque normalmente, né, sobretudo na União, é uma forma de cobrança, né, uma forma de solução da dívida mais atrelada a grandes devedores em dificuldades. Mas como é que você
estabelece quem é esse devedor que está em dificuldade, que faz jus a entrar na transação, é que você tem que ter uma base de dados muito bem amarrada para que não se cometa nenhum equívoco nesse momento. Mas sim, eu vejo com muito bons olhos e acho que as iniciativas que já existem na PFN, no Rio de Janeiro, principalmente, São Paulo também, têm sido bastante produtivas, bastante exitosas. E é uma coisa importante que você falou, é ter uma boa lei, né? Você não pode simplesmente abrir a transação, vamos fazer acordo, agora é possível fazer acordo aqui no meu município, no meu estado. E também não pode você copiar uma lei federal, né? Muitos municípios me perguntaram, mas professor, eu vou copiar a lei federal que está dando certo. Não, veja bem, a União Federal fez para a clientela dela, que é o tipo de contribuinte que ela tem. É um perfil e é um tributo diferente. Então, o município, o estado, ele tem que fazer pensando na sua realidade. E outra coisa, você não pode transacionar com todo mundo, né? A transação, ela tem que ficar na mão, no controle da administração pública. Porque a partir do momento que você abre de uma forma vinculada, aí é perigoso. Aí você pode perder e aí culminar numa renúncia de receita pública, né? Isso, perfeito. Aí você fechou todos os pontos. A transação ela tem essa possibilidade de prever descontos de acréscimos legais. Tá? Isso é uma característica própria da transação, que é diferente, por exemplo, do negócio jurídico processual, que vai estabelecer lá alguns critérios diferenciados em relação a prazos processuais, a garantia, o calendário, né, processual, amortização da dívida, um pouquinho diferente, mas lá não se fala, no negócio jurídico processual não se fala em descontos da dívida. E outro ponto que você falou da dívida ativa também, você tem uma classificação, você saber como que é a tua dívida ativa, né? Essa classificação que você faz do crédito que você considera irrecuperável, difícil recuperação, aí você vai ter que fazer um link também, Cassiano, com a jurisprudência, porque você vai ter débitos que estão em discussão que é possível a gente perder. Né? Então isso seria interessante transacionar. Por exemplo, no município eu vejo a contribuição de melhoria. A maior parte das contribuições de melhoria são débitos podres, né? Ou créditos podres, que a gente pode dizer que não vai ser recuperável. Por quê? Porque tem vícios, né? Agora, se a gente vê um crédito bom, talvez não compense, né? Aí você é melhor cobrar integralmente, né? A rigor, nem se cogita essa hipótese. A transação ela vai ser reservada para casos ditos irrecuperáveis, mas de difícil recuperação. Como eu falei, ela tem um perfil voltado para aquele devedor que está em situação de dificuldade econômica, ainda que transitória, que ele pode ser ainda resolvido. É a questão que eu falei, tentar fazer a justiça fiscal. Você dá uma forma alternativa, cria um mecanismo alternativo de cobrança com alguns critérios de redução ali, de multa, em relação às garantias, para permitir que aquele devedor que tem condição de se recuperar, de manter a sua atividade econômica, assim faça. Mantenha a sua atividade, mantenha os empregos, mantenha, em última análise, ora, por que não? A própria atividade econômica é a arrecadação de tributos, porque essa empresa em atividade vai continuar como contribuinte. Então, é importante que a administração pública, a administração fiscal tenha isso em vista, né? Não adianta você entrar com todas as medidas ali que vão inviabilizar a atividade econômica da empresa. Não pode ser esse o pensamento que norteia a administração fiscal. Tem que tomar os cuidados necessários, né? Mas, Cassiano, voltando agora para a execução fiscal, que é o meio tradicional, né, que grande parte aí dos entes federativos acaba utilizando. E ainda vai continuar, né? Por mais que a gente diminua, ainda vai continuar. Quais os principais gargalos que você encontra no executivo que a gente tem que tomar um cuidado maior, que gera mais nulidades, que o procurador pode cometer um erro e que a gente tem que ter aqueles olhos clínicos? Olha, o principal problema, talvez os principais problemas estejam em torno da execução fiscal. O próprio excesso de ajuizamentos é um problema em si, porque se o procurador não tiver condição de desempenhar, o advogado público não tiver condição de desempenhar um trabalho mais minucioso para localização do devedor, busca de patrimônio, identificação de empresas de fachada, sócios laranja, etc., não vai funcionar, a execução fiscal não vai funcionar. Claro que além
além disso, você tem algumas situações que poderiam ser melhoradas. Então, por exemplo, você tem um cadastro da dívida ativa atualizado para você não entrar com uma execução fiscal contra um devedor que já se mudou, o endereço já alterou, você tem uma base de dados relevante que a gente não acaba entrando com uma execução fiscal, às vezes que o crédito está com a exigibilidade suspensa, porque já está discutindo em alguma outra ação anulatória, no mandado de segurança, que tem uma liminar, que tem um depósito como garantia, um depósito integral em garantia, que afetam a execução fiscal, né? Você não pode fazer o ajuizamento indevido da dívida, né? Então, essa comunicação entre a Procuradoria e, no nosso caso, a Receita Estadual, no caso dos municípios com as secretarias de finanças, né, é fundamental para que isso não gere consequências negativas no processo de execução fiscal, que aí você não tem que fazer ajuizamento indevido, tem que extinguir a execução fiscal e por aí vai. Você não ter um cadastro atualizado de devedores, a mesma coisa. Imagina o tempo que você vai levar depois para localizar devedor, etc. Depois começa a se achar o devedor, localizar bens, e hoje a jurisprudência está pacífica em relação ao prazo prescricional. Aí decorreu o prazo. Primeira, a ciência da Fazenda Pública, não localização do devedor, começa a correr o prazo prescricional. Primeira notificação da Fazenda Pública da não localização de bens, começa a correr o prazo prescricional e não para, né? Então é preciso ter muito cuidado. Mas eu volto a dizer, o mais importante é você ter uma procuradoria e procuradores com condição de trabalho, de dar fazer uma atuação realmente ativa e não reativa, tá? Não adianta você trabalhar como cumpridor de intimações. O cumpridor de intimações vai estar sempre correndo atrás. Mas perceba, não é essa a vocação de procuradorias fiscais de cobrança, né, uma procuradoria de dívida ativa, né? Nós temos que ser exatamente proativos na busca, na localização do devedor e de bens em garantia, né? Então é todo um contexto de situações ali que tem que ser observados. E aí entra o fundamental ter tempo, né? Sobrar esse tempo para a gente fazer essa pesquisa. E entra também a questão do desafio de encontrar bens, né, Cassiano? Porque quando a gente tem contribuintes, vamos dizer, só relapsos, uma hora ele vai deixar ali, você vai encontrar o bem. O problema é aquele que é o malandro, né? Aquele que quer esconder, quer dilapidar, quer colocar no nome de laranja. E aí a gente tem um desafio de encontrar esse tipo de bens. Como que é possível até a gente passar essa experiência de encontrar bens nessa forma fraudulenta, até se você tiver, Cassiano, não denominando o santo, mas só o milagre, como a gente diz, de encontrar bens, assim, a expertise, a criatividade que dentro da Procuradoria a gente tem que desenvolver para encontrar esses ativos aí e fazer a penhora? Esse é um processo que nos últimos anos a gente tem enfrentado, que com a redução, né, a gente tendo um pouco mais de espaço dentro da nossa Procuradoria e podendo se dedicar com mais atenção aos casos especiais, os casos de maior relevância, abre-se a nossa visão sobre os processos muda muito, né? Não trabalhar de maneira reativa, simplesmente. E aí, quando você senta, vou estudar esse caso aqui, vou estudar porque, puxa vida, a empresa está ativa aqui no cadastro do Estado, mas eu peço lá o Bacenjude, o Renajude, o Cisbajude, não se acha patrimônio. Às vezes o oficial de justiça vai lá, também a empresa já fechou, não existe mais, né? Então, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo às vezes, você já viu muitos casos assim, a empresa está gerando dívida ainda, né? Está emitindo nota, mas o oficial de justiça vai lá e cadê a empresa? No endereço fiscal dela, não está mais, né? E aí, com a possibilidade de aprofundar a investigação, você vai descobrir que muitas vezes a empresa que está ali é uma empresa de fachada, que os sócios que estão indicados em contrato social são sócios laranja, que já existe uma empresa sucessora de fato, né, que é aquela que eu simplesmente deixo morrer uma empresa com dívida e abro uma outra no nome de um parente ou de um laranja para seguir nas mesmas atividades, né? Eu descubro que aquela empresa faz parte de um grupo econômico de fato em que, por exemplo, existe uma empresa
de gestão patrimonial que serve exclusivamente para fazer a blindagem de patrimônio dos sócios, das pessoas envolvidas. Então, eu não acho patrimônio naquele CNPJ, que é o CNPJ devedor, né? Mas a partir de uma investigação mais aprofundada, eu vou descobrir que esse patrimônio está escondido em outros lugares. Muito bem. É simples fazer isso? Não é. Não é. Não é por meio de pedido judicial de Bacenjude, Renajude, Cismajude que se resolve esse tipo de coisa. Tá? Hoje a gente precisa de uma integração entre procuradores, auditores fiscais e utilização de ferramentas de tecnologia que nos ajudam a fazer, você conhece bem, a análise de vínculos. Né? O Estado do Paraná contratou uma ferramenta. A Procuradoria da Fazenda Nacional tem uma ferramenta proprietária para fazer isso. Né? Os estados, o Paraná foi o primeiro a adquirir, contratar uma ferramenta de análise de vínculos, que você lança ali um CPF, um CNPJ, enfim, e aquilo te ajuda a desdobrar lá quais são as empresas que estão vinculadas àquela devedora, sócios, quem que é, quem que não é, quem entrou, quem saiu, uma série de informações que são um ponto de partida para esse tipo de investigação. E é fundamental, é essencial, só que é só um ponto de partida. Depois disso, você tem que fazer, se é um sócio laranja, como é que você demonstra isso? Aí você vai buscar lá, via Sensec, procurações, escrituras públicas, você vai buscar informações sobre pagamentos cruzados, né? Uma empresa que recebe, que faz a venda e emite nota, sendo que a empresa que recebe o dinheiro daquela compra é outra. Quando é uma empresa varejista, é fácil de comprovar isso, que você vai na loja, faz a compra e descobre qual que é o CNPJ onde está caindo o dinheiro lá. Mas às vezes não são empresas industriais, você tem que fazer um trabalho um pouco mais apurado, sobretudo com o auxílio da Receita Estadual. E comprovar isso, pagamentos cruzados, comprovar o oferecimento de bens em garantia de uma empresa por outra, enfim, uma série de situações, a própria utilização de empresas de blindagem patrimonial. Você investigando empresas vinculadas àquele grupo, você descobre que ele tem uma empresa que de gestão de veículos, lá tem 50 caminhões. Só que todos aqueles caminhões são utilizados pela empresa devedora, por exemplo. Então, a empresa devedora não tem nada, mas a empresa paralela está com todos os caminhões. Então, não adianta você pedir bloqueio de bens à empresa devedora. Só que isso, Elton, não tem milagre nessa história. Não tem milagre. É um processo que começa com essa criação de espaço dentro da tua procuradoria e depois a especialização. Não adianta, é muito difícil um procurador que acumula uma série de funções também ter condição de fazer um trabalho aprofundado desse tipo. E você chamou a atenção, é tecnologia, mas não só a tecnologia, né? Porque a gente tem, por exemplo, o Sniper no Tribunal de Justiça, hoje é disponibilizado pelo CNJ, mas muitas vezes não é encontrado nada ali. Por quê? Porque é a operacionalização. Muitas vezes você tem que direcionar a tecnologia para saber o que tem que ser fiscalizado. E a partir disso você interpretar. Porque não adianta a tecnologia também te dar, tem 100 vínculos, mas quais deles são viáveis para a gente comprovar um grupo econômico? Então aí entra a expertise do procurador dizer aqui é viável, aqui não, vamos aprofundar a nossa investigação aqui. E aí o procurador tem que estar capacitado, treinado, né, para realizar essa investigação. Essa especialização, Elton, ela é interessante porque aqui na Procuradoria do Estado, há alguns anos a gente contratou, né, são servidoras públicas do quadro do Estado, contadoras. Nós temos dentro da Procuradoria da Dívida Ativa 2 contadoras que nos auxiliam com esse tipo de análise. Então, além da própria Receita Estadual e auditores que hoje são designados especificamente para essa atividade, né, a gente dentro aqui tem contadores também que fazem análise das notas fiscais, do que entra, para onde entra, por que entrou, por que saiu, né, fazem os comparativos, uma série de análises que são feitas com uma expertise própria de quem conhece esse tipo de movimentação com tem mais condições e dá boas respostas do que o próprio procurador, que é mais focado na parte jurídica, embora a gente com o tempo acabe aprendendo e tendo que desenvolver algum conhecimento também nessa área. Né? Você sabe, Cassiano, até que, falando de contabilidade, tempos atrás eu fui fazer uma audiência
até para uma colega aqui que estava na PCF. E ela estava, acho que de licença, alguma coisa, eu fui fazer essa audiência e ali eu me deparei com uma situação que eu teria que ter conhecimento contábil, que era uma questão de fraude, uma operação que teve grande aqui, e envolvia o contador e o advogado da empresa na fraude, se eles tinham conhecimento contábil, porque a fraude estava na contabilidade. A partir daquele ali eu fui fazer um curso de contabilidade. Porque eu senti assim, eu fui até um tanto, mas eu precisava para minha operacionalização, porque senão eu ia ficar limitado até na minha função de procurador. Então essa situação até de ter contadores é ótimo, né? E às vezes até o procurador tem que ter esse conhecimento até para orientar o grupo de apoio, né, que a gente chama, para colocar. E eu consegui, agora terminei, até por coincidência, semana retrasada eu me formei em contabilidade. Por quê? Eu vejo assim, hoje a questão só da lei é insuficiente muitas vezes, né, Cassiano? A gente tem que ter um conhecimento muito mais amplo, às vezes de direito societário, contabilidade, direito constitucional, né, que a gente trabalha aí com os crimes contra a ordem econômica, o devedor contumaz. Então acaba fugindo até do direito tributário. A gente vai para outras áreas, né? Isso. O que a gente tem que ter em mente que esse conceito tem que ser da cobrança do crédito público. Ele é um universo. Então, se você ficar adstrito à lei de execuções fiscais e o passo a passo da execução fiscal, como era antigamente, né? Isso não vai dar a resposta necessária. Então, hoje, num ambiente de redução de litigiosidade, de criação de formas alternativas de cobrança, desjudicialização, sobretudo, ou a própria, como nós comentamos, a transação, o negócio processual, então tudo isso escapa à lei de execuções fiscais e o Bacenjude, Renajude, Cisbajude, enfim, lá da execução, e a suspensão do artigo 40 e tal. Essa é uma forma, né? Essa é uma forma, mas só é parte de um universo muito maior e que, eu digo sempre, quando a gente reduz essa litigiosidade, reduz a quantidade, né, de processos e o volume de execuções fiscais e tal, não significa redução do trabalho. O que está acontecendo hoje é uma mudança da forma do trabalho do procurador fiscal, né? Você tem uma jornada longa, mas é uma migração daquele trabalho reativo do cumprimento de intimações e de entrar com um monte de execução fiscal para um trabalho muito mais intelectual, muita atividade administrativa, vamos chamar assim, que é essa atividade de investigação. Então, quer dizer, você tem muito trabalho com a investigação, com a montagem de todo o quebra-cabeça desses casos complexos, que não tem, está fora da execução fiscal, né? Mas tem muito trabalho envolvido ali, e não só do procurador, como de várias pessoas, auditores, contadores e tal. Então, vai muito além, né, da simples leitura ali da lei de execuções fiscais, ou a aplicação da lei de execuções fiscais. Com certeza. E a importância, em compensação, é muito maior, né? A gente não está só para fechar prazo, não é uma atividade burocrata, né? É uma atividade mais funcional, né? Cassiano, a gente já está chegando ao final do nosso episódio, mas eu queria que você deixasse um recado, principalmente para aqueles procuradores que tomaram posse recentemente, que tem muitos seguidores, muitos alunos aí que passaram, procuradores municipais, alguns até estaduais, do que ele deve se preparar, principalmente para atuar numa procuradoria como da dívida ativa, uma procuradoria fiscal, o que ele deve se preparar? Porque a letra de lei é insuficiente, é um começo, né? Mas letra de lei é insuficiente você saber só isso. Como que ele deve se preparar para isso, para esse desafio? Olha, isso é bem interessante, essa tua pergunta, Elton. E eu vou me utilizar aqui de uma exposição feita por um procurador da Fazenda Nacional, num desses congressos nacionais que nós participamos. Ele disse assim: olha, eu entrei na carreira da PFN lá em 2008, 2010, e falei, nossa, mas a minha função é essa aqui, né? Ficar empurrando execução fiscal, né? Enxugando gelo, né?
que é o que eu falei, essa ação reativa, né? Eu reajo às intimações que eu recebo aqui e vou cumprindo e tal. E ele falou, nossa, essa é porque lá eles não têm a opção de ir para outros setores, não é como procuradorias estaduais, que tem uma série de atividades, de especialidades, né, que trabalham, né? PFN, o cara trabalha, o procurador trabalha só com aquela atividade. Ele falou, nossa, mas é isso que eu vou fazer? E ele se sentiu bastante, putz, desestimulado naquele começo, pensou até em, vou tentar outra carreira, vou fazer outra coisa. Mas aí começa esse processo de revolução, de mudança, de quebra de paradigmas, da forma de gestão e de cobrança da dívida ativa, e que a PFN é a grande locomotiva aí desse processo. E aí você começa a ter todos esses passos que a gente conversou agora, aplicado de uma maneira muito, muito consistente pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a redução da litigiosidade, a transação, o trabalho administrativo de investigação, de aproximação com os contribuintes, de analisar os casos a mais a miúde, caso a caso, uma aproximação com a própria administração pública, a Receita Federal, etc. E aquilo, aí ele falou, nossa, esse procurador da Fazenda falou, aí eu comecei a me sentir efetivamente um advogado público com uma função de relevância, porque eu comecei a ver os resultados da minha atividade, né? Então, dentro daquele contexto, ele falou, virou a chave, né? Falou, nossa, hoje eu tenho o maior orgulho da minha atividade, me sinto honrado do exercício da advocacia pública e dos resultados que eu obtenho a bem do ente público, da administração pública, e do que isso impacta na vida das pessoas em termos de políticas públicas, né? Então, se eu posso falar para alguém que está entrando na carreira e vai atuar na área fiscal, tem que estar preparado para isso que a gente falou agora, estar mais atento à utilização de ferramentas de tecnologia, ter em mente um trabalho proativo de cobrança, que não vai ser simplesmente o cumprimento de intimações, quer dizer, um trabalho muito mais qualificado, na medida do possível, de que a sua procuradoria possa dar meios para esse procurador trabalhar com mais qualidade, né? Porque o resultado disso é uma satisfação pessoal, claro, nossa, como advogados públicos, de ver o resultado e não mais aquela coisa de empurrar intimações que era desestimulante, que muita gente, isso eu não quero mais fazer. Não, você vê resultados efetivos na tua cobrança, e o beneficiado disso é a sociedade. É a sociedade que vai ver isso se traduzindo numa arrecadação melhor do Estado, né, qualificada, né, porque não vai trabalhar simplesmente com uma sanha arrecadatória que vai ser prejudicial aos contribuintes que têm condição de negociar e fazer uma transação, como você falou, né? E aí a sociedade vai ver o resultado disso em formas de políticas públicas de melhor qualidade, educação, saúde, segurança, que vão poder ser melhor assistidas com os recursos que vão ser arrecadados com uma gestão da dívida ativa, gestão da cobrança do crédito público mais qualificada. E o procurador é personagem central e fundamental nesse processo. É um conjunto, né, Cassiano? É todo um conjunto, com certeza todos têm a ganhar, né? Desde do ente federativo, o procurador, a procuradoria e junto à sociedade. Cassiano, agradecemos sua presença aí, o aceite pelo convite. Com certeza todos aproveitaram aí os seus ensinamentos, suas dicas, que vai ser levado aí para o município, vai ser replicado. Às vezes a gente acaba não recebendo o feedback. É ótimo quando a gente recebe o feedback, né? Fiz o que você falou, deu certo, ou até não deu certo, mas recebendo o feedback. Às vezes a gente não recebe, mas mesmo assim a gente sabe que alguém vai aplicar, alguém ouviu e vai tentar aplicar aí no seu ente federativo. Mas agradeço, deixo os cumprimentos aí para ti, e foi muito bom, e fica as portas abertas aí para uma próxima oportunidade, que com certeza não falta assunto para a gente debater sobre execução fiscal. Verdade, Elton, eu que agradeço e fico à disposição. Ótimo, e agradecemos a você também que nos acompanhou até agora. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus colegas, seus amigos, e também se inscrever no canal do professor Elton Kramer para ver os próximos episódios. Um grande abraço a todos e até a próxima.